Ojo, porque el primero de la banda va a cumplir 16 años, según él. Mi nombre propio es Juan Fernando Hermosa Suárez y yo soy nacido el 28 de febrero de 1976. Sí, él no siente tristeza, nada. Está contento. Es toda la verdad y como dicen mis compañeros, yo asesiné, yo maté. Em uma região dominada por organizações criminosas, o dia a dia das pessoas se torna extremamente difícil. Essa é uma realidade comum em muitos países da América Latina, onde as forças policiais falham em suas funções de prevenção e investigação. Outras instituições, como o Ministério Público e os tribunais, também não cumprem suas obrigações de forma eficiente. Ao mesmo tempo, organizações que poderiam contribuir para políticas de convivência cidadã não conseguem atingir seus objetivos, e em muitos lares desestruturados, os membros da família não recebem a formação adequada. Todo esse cenário cria o ambiente perfeito para grupos criminosos e suas ações violentas. Entre 1991 e 1992, Quito, a capital do Equador, e regiões próximas, viveram momentos de medo e incerteza. A cidade entrou em pânico quando uma série de assassinatos começou a ocorrer, principalmente contra taxistas e homens homossexuais. Levou tempo até que as autoridades entendessem o que estava acontecendo, e, quando finalmente os fatos vieram à tona, a mídia passou a divulgar a história do chamado Menino do Terror, o assassino mais jovem da história criminal do Equador. Juan Fernando Hermosa nasceu em 28 de fevereiro de 1976, no cantão de Chuchufindi, na província de Sucumbíos, Equador. Ainda muito pequeno, foi levado para Clemente Vaquerizo, na cidade de Babahoyo, província de Los Rios. Foi adotado por Rafael Olivo Hermosa Fonseca e Zoila Amanda Soares Mejia, que o levaram para viver em um bairro populoso no norte de Quito. Muitas vezes, ficava aos cuidados da mãe adotiva, que sofria de surdez e artrite, enquanto o pai viajava para a província de Sucumbíos, onde possuía várias propriedades. Pouco se sabe sobre os primeiros anos de Juan, mas aos 15 anos ele já liderava uma gangue formada por cerca de 10 jovens da mesma faixa etária. Eles eram frequentemente vistos em fliperamas na região de Lamarim, no centro de Quito. Apesar da pouca idade, Juan frequentava bares e boates na área conhecida como Puente del Guambra, perto da Universidade Central. Fisicamente, era um jovem magro, de estatura mediana, pele morena, cabelos cacheados e traços finos. Parecia um adolescente comum, mas, segundo relatos da época, seus olhos eram arregalados e seu olhar transmitia um certo mistério. Era um jovem persuasivo, de fala fácil e um manipulador habilidoso. Em uma noite de festa, Juan saiu de uma boate com alguns amigos e pegaram um táxi. Era madrugada de 22 de novembro de 1991. O grupo estava a bordo de um Chevrolet Sanremo, quando, na altura da Avenida 10 de Agosto, Juan sacou uma pistola 9mm e, sem hesitação, atirou na cabeça do motorista, matando-o instantaneamente. Um dos amigos assumiu o volante e dirigiu até a região sudeste da cidade, onde abandonaram o corpo em uma trilha de terra, no Vale de Los Chilos. No dia seguinte, as autoridades encontraram o cadáver. Esse foi o primeiro assassinato de Juan. A arma usada para matar o taxista pertencia a um oficial da polícia. Apenas uma semana depois, após mais um dia de festas e bebedeiras, Juan e seus amigos foram até a barbearia onde ele costumava cortar o cabelo. Ali, eram atendidos por Charlie, um jovem travesti que, ao final do atendimento, os convidou para continuar bebendo em sua casa. A princípio, tudo parecia tranquilo, mas, de repente, uma discussão acalorada começou. Em meio à briga, Juan sacou a pistola e disparou 5 vezes contra Charlie, que tentou pedir ajuda, mas não resistiu. A gangue de Juan se dedicava principalmente a roubos, que muitas vezes acabavam em assassinatos. Suas vítimas preferidas eram taxistas e homens homossexuais. A crescente onda de crimes fez com que o medo se espalhasse pela cidade. Os motoristas de táxi que dirigiam um Chevrolet Sanremo e a comunidade LGBTQ+, passaram a viver aterrorizados, pois parecia haver um padrão claro na escolha das vítimas.
Aos 15 anos, Juan Fernando Hermosa já havia cometido pelo menos 11 assassinatos de taxistas e 8 de homens homossexuais. Embora o motivo dos crimes cometidos pela banda de adolescentes tenha sido sempre o roubo, muitas vezes sem um motivo específico, Juan foi o assassino mais jovem do Equador, e os meios de comunicação locais destacaram todos os detalhes sobre o menino do terror, como ficou conhecido. Ao todo, os homicídios cometidos por Juan, de forma impiedosa e a sangue frio, somaram 22, todos ocorrendo em um breve período de 4 meses. Embora o menino do terror e sua gangue preferissem matar taxistas e homossexuais, não hesitaram em matar vítimas de outros perfis. Em uma ocasião, assassinaram o motorista de um caminhão e deixaram no local uma mensagem ameaçadora, afirmando que já haviam cumprido sua missão com os taxistas e que, dali em diante, os alvos seriam os motoristas de caminhões, depois policiais. Todas as vítimas foram mortas a tiros com uma pistola calibre 9mm, e os crimes ocorreram principalmente nos finais de semana. O pânico tomou conta de quem frequentava o centro de Quito e seus arredores. A polícia pôs fim à carreira criminosa de Juan. O Major Fausto Teran Bustillos, chefe de inteligência da polícia equatoriana, esteve à frente de um esquadrão formado pelo Grupo de Intervenção e Resgate da Polícia Nacional do Equador e liderou a investigação dos assassinatos cometidos pelo menino do terror. A polícia capturou um grupo de jovens criminosos no centro da cidade, que tentavam cometer um roubo. Isso levou a uma pista crucial sobre a identidade do líder da gangue e o principal responsável pela onda de homicídios. Durante os interrogatórios, pressionaram os jovens detidos e usaram todos os meios possíveis para obter informações precisas. Foi assim que um deles, Tomás Ângulo, decidiu delatar o menino do terror, o que permitiu à polícia localizar a casa de Juan. Em 9 de janeiro de 1992, as autoridades localizaram a residência da família Hermosa, nas ruas América e de Buja. Após uma operação intensa, que começou uma semana antes, em 16 de janeiro, às 3 da manhã, conseguiram entrar na casa de Juan por um claraboia. Eles queriam capturá-lo em seu quarto, mas ele estava dormindo no quarto da mãe. Quando a polícia entrou, Juan começou a atirar com sua pistola de forma descontrolada. Os policiais também responderam com tiros, mas Juan não estava disposto a se entregar. Desesperado para escapar, ele lançou uma granada contra os policiais que estavam na rua. A explosão derrubou uma parede da casa, e os escombros caíram sobre 2 policiais. Durante o intenso tiroteio, a mãe de Juan levou 11 tiros e morreu instantaneamente, enquanto Juan, sem um arranhão, foi capturado quando tentou fugir por uma janela traseira da casa. O pânico tomou conta da área, e os moradores estavam muito preocupados com o tiroteio intenso e a explosão da granada, que espalhou terror no setor. O comando da operação durou cerca de 15 minutos, mas para os moradores do bairro norte de Quito, os minutos pareceram horas. Alguns vizinhos relataram que a polícia cometeu erros evidentes na captura de Juan, o que levou à morte de sua mãe adotiva. Existem diversas versões sobre esse caso, e uma investigação está aberta na Procuradoria-Geral da Nação. Alega-se que houve abuso de força policial, que o procedimento foi irregular e que erros foram cometidos durante a operação e após a captura de Juan. O Tribunal da Corte Nacional de Justiça decretou prisão preventiva para 4 policiais envolvidos na morte da mãe de Juan, Fernando Hermosa, o menino do terror. Outros 3 oficiais receberam medidas cautelares, já que a investigação indicou que houve execução extrajudicial. Segundo o fiscal, não houve um uso adequado e progressivo da força. Além disso, a mulher tinha deficiência auditiva, sendo considerada vítima inocente. Um contingente de 15 agentes transportou Juan para a prisão Garcia Moreno, na manhã do intenso operativo que resultou em sua captura. A antiga prisão Garcia Moreno foi construída em um prédio panóptico, onde toda a parte interna podia ser vista de um único ponto. Ela foi inaugurada durante o governo de Gabriel Garcia Moreno e operou de junho de 1875 até abril de 2014, quando foi transformada em museu. Nas primeiras horas de sua detenção, foi quando descobriram que Juan era menor de idade.
Eles ficaram surpresos ao perceber que ele tinha apenas 15 anos. De acordo com suas primeiras declarações, Juan revelou que seu nome completo era Juan Fernando Hermosa Soares e que completaria 16 anos em 28 de fevereiro. Ele afirmou que não tinha intenção de matar, pois pedia às vítimas que se ficassem quietas, garantindo que nada lhes aconteceria. No entanto, quando não obedeciam, ele acabava com suas vidas. Juan relatou que, em uma ocasião, foi ameaçado com um revólver calibre 22, e em outra, um taxista tentou agredi-lo com uma chave mecânica. Ele argumentou que, ao se sentir ameaçado, teve que matar essas pessoas com sua arma. Quando minha arma acabou e eu apontei a arma para o senhor, pedi para ele não se mover, mas se ele não ficasse quieto, seria o fim. Em outra ocasião, usou uma chave de roda, e em outra, uma cartucheira. Em mais uma, foi com uma pistola calibre 22. Com o avanço das investigações, foi possível estabelecer que a pistola 9mm foi fornecida pela própria polícia. Os policiais Wilson Roseiro Vicuna e Rafael Puchaicela foram responsabilizados pelo ocorrido, pois não só armaram Juan, mas também todos os membros de sua gangue. Nas declarações de Juan, ele disse ter agido sob ordens de um militar aposentado, o general Geoffrey Lima, que buscava vingar a violação e morte de sua filha, assassinada por um taxista. Em outra versão, o jovem criminoso afirmou que roubava os táxis Sanremo porque eram novos e nunca ficavam enguiçados nas subidas. Justificou sua preferência por esse tipo de carro, alegando que ainda guardava o ingrato lembrete de quando agentes da polícia de investigação o prenderam em um carro similar. É toda a verdade, e como dizem meus amigos, eu matei e vou continuar. O julgamento foi rápido, com uma sentença branda. A justiça estabeleceu que Juan matava para roubar. As causas psíquicas profundas, aquelas que se escondiam em seu olhar enigmático ou na precisão de suas mãos ao atirar, nunca foram conhecidas. O processo judicial foi expedito, e pouco tempo depois de Juan admitir ser o autor material dos homicídios de 11 taxistas, 8 homossexuais, um motorista de caminhonete e seu ajudante, somando 21 vítimas, o juízo condenou a máxima pena que a lei equatoriana permitia para um menor de idade. Assim, foi sentenciado a 4 anos de prisão. Ele foi recluso no Centro de Reabilitação de Menores Virgílio Guerreiro, uma instituição do Estado equatoriano dirigida por religiosos capuchinhos, voltada para adolescentes entre 13 e 18 anos com problemas legais. Seu objetivo era melhorar sua qualidade de vida individual, familiar e social. Dentro do centro, Juan se tornou uma figura de autoridade, sendo conhecido como o Menino do Terror. Em poucos meses, ele se tornou líder dos menores do Virgílio Guerreiro e começou a planejar sua fuga. Tentou uma vez, mas não conseguiu. Então, se comunicou com sua namorada, pedindo ajuda e uma arma de fogo. Passaram-se 16 meses até que a namorada de Juan conseguiu entregar a pistola solicitada. Juan cruzou a fronteira e, em 17 de junho de 1993, ao tentar fugir, disparou contra um policial, matando-o. Esse foi outro fato controverso do caso, já que a família do policial nunca conseguiu abrir um processo contra o jovem, devido à lei que impede a duplicidade de processos por um mesmo crime. Juan fugiu para a Colômbia, onde se estabeleceu em Bogotá, e passou a viver de crimes, roubando e vendendo joias. Porém, a vida no novo país não foi fácil, pois as autoridades estavam em seu encalço. Não demorou para ser preso. De acordo com fontes oficiais, cansado de viver na miséria, ele se entregou. Foi deportado para o Equador e retornou ao Centro Virgílio Guerreiro para completar sua pena. Após apenas 4 anos de prisão, Juan foi liberado em janeiro de 1996, perto de completar 20 anos. Ele deixou a capital do Equador e foi morar com seu pai em Nova Loja, na Amazônia equatoriana. Sua liberação gerou polêmica, com a opinião pública questionando como alguém acusado de matar 22 pessoas e de fugir da prisão, matando um policial, poderia ser liberado, especialmente sem nenhum tipo de reabilitação ou ajuda profissional. No entanto, seu nome ainda era conhecido em Nova Loja, onde se soube que ele costumava frequentar discotecas e prostíbulos aos finais de semana.
A presença do líder era um segredo bem guardado na cidade. Os moradores locais afirmaram que ele costumava visitar com frequência discotecas e prostíbulos em Nueva Loja e outras áreas próximas, como La Joya, Los Achas e Coca, sempre a pedido de livros. Essas palavras. O que você diria aos jovens nas escolas sobre os graves problemas que eles devem evitar, para que não passem pelo que ele passou? Nos cemitérios, não vemos, mas, amanhã, a lei de Talião. Em várias ocasiões, Juan foi visto caminhando sozinho. Finalmente, em uma segunda-feira de fevereiro, ele desapareceu sem deixar rastro. Na última semana de fevereiro de 1996, quando Juan estava prestes a completar 20 anos, seu corpo foi encontrado por um grupo de camponeses às margens do rio Aguarico, na província de Sucumbíos. O rio Aguarico é um rio sul-americano de águas brancas que percorre o Equador e o Peru, sendo um afluente do rio Napo, que por sua vez faz parte da bacia amazônica. Com 390 quilômetros de extensão, os últimos 50 quilômetros formam a fronteira natural entre o Equador e o Peru, no departamento de Loreto. Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram o corpo de um jovem vestido com uma camisa preta, calças claras, meias pretas e tênis brancos com detalhes azuis. O rosto de Juan estava irreconhecível, com a face desfigurada por um tiro na testa e vários cortes de machete. Ele também tinha disparos de alto calibre pelo corpo e cortes nas costas. Suas mãos estavam amarradas com fio galvanizado. Por meio de documentos encontrados em sua carteira marrom, foi possível identificar que a vítima era Juan, acusado em 1992 de assassinar friamente 22 pessoas, incluindo taxistas, homossexuais e policiais. Em sua carteira, havia um cartão estudantil da Unidade Educativa de Educação à Distância Monsenhor Leônidas Proano, um documento de liberdade concedido pelo Tribunal de Menores e um recorte de jornal com o título Síndrome Hermosa, em referência ao seu sobrenome paterno. De acordo com fontes oficiais, todas as evidências encontradas no corpo de Juan, como as mãos atadas, os cortes de machete, os disparos e os golpes, indicaram que o motivo do assassinato foi uma vingança pessoal. Apenas um mês após sua liberação, depois de cumprir uma sentença de apenas 4 anos, Juan, que havia cometido o assassinato de 22 pessoas, recebeu uma morte horrível e foi brutalmente torturado, quando estava prestes a completar 20 anos. A polícia revelou que 5 homens encapuzados foram os responsáveis pelo assassinato. Um final com muitos fios soltos. Quando tinha apenas 15 anos, ele tirou a vida de mais de 20 pessoas, tornando-se o menino do terror, roubando e matando por 4 meses intensos no centro de Quito e arredores. Ele é lembrado como o assassino em série mais jovem do Equador. Quando Olivo e sua esposa Zoila adotaram Juan, jamais imaginaram o destino terrível que ele teria, um destino que culminaria na morte da mãe adotiva, com um histórico de homicídios cometidos por ele, incluindo sua própria execução por vingança. Sempre se acreditou que a sentença de 4 anos de prisão, a pena máxima prevista pela lei equatoriana para menores de idade na época, não correspondia ao horror causado pelo adolescente. O frade Volando Cuentas, que o qualificou como uma pessoa com tendências psicopáticas, afirmou que, com o descrédito do sistema judicial e de reabilitação, não haveria sentença capaz de apagar os danos causados. Quando Juan foi libertado, o religioso declarou que ninguém poderia garantir que ele não cometesse novos crimes. Contudo, considerou que ele cumpriu a pena imposta pela justiça e tinha o direito de pensar no seu futuro. Neste caso, tudo ficou sem respostas não pela investigação em si, mas pela resposta da justiça para menores que cometem crimes. As ações da promotoria, dos tribunais, o processo de detenção sem uma real instrução para a reintegração social e a resposta religiosa insuficiente criaram as condições para que Juan fosse libertado sem que os problemas que o levaram ao crime fossem resolvidos. Essa sequência de acontecimentos levou à sua morte, por um ajuste de contas. Em 2011, foi lançado o documentário Tras las Sombras del Niño del Terror, dirigido, produzido e escrito por Vladimir e Marcos Oasti. O que você achou deste relato? Comente abaixo.
Deixe seu like para me ajudar a trazer mais vídeos. Se inscreva para mais vídeos como este. Até a próxima!